Queridos, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. E mais uma vez, ano passado a gente teve também. E hoje a gente vai intermediar aqui um painel com 3 homens de Deus conhecidos que dispensam apresentações. Antes de chamá-los, eu vou dizer o objetivo do painel. O objetivo desse painel aqui é refletir acerca do desenvolvimento da ação missionária da igreja desde Lausanne, a partir da compreensão do conceito de movimento missional, como se caracteriza e como pode ser fomentado com enfoque na nossa América Latina, e os movimentos que serviriam de referência às igrejas locais. Então, a ideia hoje é de movimento, desse dia, de movimento, a igreja como um movimento para abençoar a cidade. E eu quero já convidar aqui à frente o pastor Dr. René Padilha, o pastor Ricardo Agreste e o pastor Jorge Barro para subir aqui, para nós iniciarmos o painel e vocês beberem um pouco dessa fonte abençoada. Pode subir aqui, os queridos. Vou pedir para o pessoal da equipe conseguir outra cadeira, que eu acho que o pastor René doutor René vai precisar ser traduzido, não é isso? É. Pode subir, querido. Pode vir, querida. Queridos, vamos ficar de pé para nós orarmos, apresentando esse momento a Deus, agradecer a Ele por isso. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado, por esse congresso da Aleph, pela oportunidade que o Senhor concede a cada servo estar aqui aprendendo um pouco mais sobre a missão de Deus para o seu povo, para que, com certeza, venha aplicar nas suas vidas e, consequência, nas suas comunidades e cidades. Abençoe esse tempo agora do painel, cada um dos amados que vão estar falando, o pastor Ricardo, o pastor Jorge, o René Padilha, nos dirige nesse momento e abençoa a vida de cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, vamos começar esse primeiro momento de perguntas, começar com o doutor René Padilha, ok? Vamos começar com o doutor René Padilha, e a pergunta para ele é a seguinte: que exemplos práticos de movimentos missionários contemporâneos podem servir de referência para as igrejas locais da América Latina? Yo he preparado una palestra que tiene que ver con esa pregunta, pero también con otras preguntas relacionadas. Eu preparei uma palestra sobre essa pergunta e sobre outras também. ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? ¿Cuál es su propósito? Qual que é o seu propósito? De todas las respuestas que se pueden dar, De todas as respostas que podem se dar, tenemos que
tomar las que se ajustan a la enseñanza del Nuevo Testamento. Temos que pegar aquelas que se ajustam ao Novo Testamento. Hemos examinado qué significa el reino de Dios en la Biblia. Temos estudado o que significa o reino de Deus na Bíblia. La iglesia no tiene razón de ser si no es al servicio del reino de Dios. A igreja não tem razão de ser se não for a serviço do reino de Deus. La iglesia es sierva del reino de Dios. A igreja é serva do reino de Deus. Es una comunidad en transmisión, en transformación para transformar su medio ambiente. É uma comunidade em transformação para transformar o seu meio ambiente. Sirve como modelo de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Serve como modelo para tudo aquilo que Deus quer para a humanidade. Cada iglesia está llamada a mostrar en la sociedad lo que Dios quiere de esa comunidad, de esa sociedad. Cada igreja está chamada para mudar aquilo que tem naquela sociedade. La iglesia no es simplemente un grupo de personas que se congrega el domingo o entre semana. A igreja não é apenas ela não existe para algumas pessoas se congregarem no domingo ou durante a semana. Tiene un propósito que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con la sociedad. Tem o propósito do que Deus quer fazer com a sociedade. Antes yo traté de examinar lo que significa el pueblo de Israel en el propósito de Dios. Ontem eu tratei de examinar o propósito de Deus em Israel. La iglesia está llamada a continuar ese mismo propósito. A igreja está chamada a continuar esse mesmo propósito. Que es ser luz del mundo. Que é ser luz do mundo. Luz de las naciones. Luz das nações. Cuando Jesucristo declaró el propósito de su misión, quando Jesus declarou o propósito da sua missão, Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. La palabra shalom es una palabra que aparece muy frecuentemente en el Antiguo Testamento. A palavra shalom, ela aparece frequentemente no Antigo Testamento. Mi convicción es que la mejor interpretación Na minha convicção, eu acho que a melhor interpretação de shalom es vida en abundancia. A minha interpretação sobre shalom, eu acredito que é vida em abundância. ¿Qué es vida en abundancia? O que é vida em abundância? Jesucristo dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. La iglesia es una comunidad en proceso de transformación. A igreja é uma comunidade em processo de transformação. Para mostrar lo que eso significa. Para mostrar o que isso significa. No podemos hablar de shalom ni de vida en abundancia. Não podemos falar de shalom e nem de vida em abundância. Donde no se satisfacen todas las necesidades humanas. Onde não são satisfeitas todas as necessidades humanas. ¿Cuáles son las necesidades humanas? Quais são as necessidades humanas? Hace un tiempo me invitaron a una ciudad donde hay mucha pobreza. Há um tempo me convidaram para uma cidade onde tem muita pobreza. La ciudad de Guayaquil, en Ecuador. A cidade de Guayaquil, no Equador. Me invitaron a un seminario para que falara acerca de misión integral. Me convidaram para falar num seminário sobre missão integral. En el segundo día en que estuve ahí, una trabajadora social se acercó. No segundo dia que eu estava ali, uma pessoa que trabalha com serviço social se aproximou de mim. Ella trabajaba con Misión Alianza. Ela trabalhava com a Missão Aliança. Me dijo: yo trabajo en un sector de la ciudad que tiene más o menos 1 millón de habitantes. Ela falou para mim: eu trabalho numa área da cidade que tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. La gente vive en una pobreza absoluta. As pessoas vivem numa pobreza extrema. Están lejos de la ciudad. Estão longe da cidade. Unos pocos de ellos tienen
trabajo en la ciudad, Poucos deles têm trabalho na cidade. no hay transporte adecuado, Não existe um transporte adequado. así que muchos no tienen trabajo. Ou seja, muitos não têm trabalho. Yo quisiera que usted venga y visite ese sector de la ciudad. Eu gostaria que você viesse e visitasse essa área da cidade. Hay muchas iglesias, Tem muitas igrejas, pero yo no puedo hacer mucho porque la gran mayoría de ellos, esas iglesias, no tienen interés en la comunidad como tal. e eu não posso fazer muita coisa porque a maioria das igrejas não tem interesse de trabalhar nessa área. Tienen un mensaje muy individualista, Tem uma mensagem muito individualista. pero ahí tenemos meninos na rua, Mas ali nós temos meninos de rua, prostitución, prostituição, drogas, drogas, mucha fome, muitos jovens, no hay vivienda adecuada, não existe moradia adequada, no hay agua potable. a água potável não tem. Y yo he tratado de convencer a los pastores que es necesario hacer algo en cuanto a los problemas de ese sector. Eu tenho tentado convencer os pastores de que existe uma necessidade de fazer algo com relação a isso. Ellos me dicen, pero nosotros no estamos para eso. E eles dizem para mim, nós não estamos aqui para isso. No tenemos responsabilidad porque esto es cuestión del gobierno. Nós não temos responsabilidade com isso. Isso é questão do governo. Nuestra tarefa es predicar el Evangelio. A nossa tarefa é pregar o evangelho. Una pregunta que yo les hago, Uma pergunta que eu faço para você: ¿cómo pueden combinar lo que está sucediendo en ese barrio como que pode combinar o que está acontecendo nesse bairro con la enseñanza de Jesucristo? com os ensinamentos de Jesus Cristo? Oye, Israel, Esse é Jesus. Vou ler tudo, tá? Marcos 12, 29 a 31. Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. O Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame aos outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. yo trato de convencerlos que si amamos a Dios, estamos también llamados a amar al prójimo. Eu tenho tentado convencer eles que se amamos a Deus, também precisamos amar o próximo. Pero yo quiero ver si podemos organizar una reunión Mas eu gostaria de ver se a gente consegue organizar uma reunião, para que usted les hable de misión integral. para que o senhor possa falar com eles sobre missão integral. Organizó la reunión, Ela realizou a reunião, fijó un día, una hora en que yo debía visitar esa sección de la ciudad. ela organizou a reunião, marcou um dia e a hora para eu ir lá e falar nessa reunião. Me dijo, bueno, hemos conseguido un lugar grande en la escuela, en la única escuela pública que hay en el barrio. Então, nós conseguimos um local grande, a única escola naquele bairro. Esperamos que vengan, bueno, si no todos, casi todos los pastores. Vamos esperar que venham, se não todos, quase todos os pastores. Yo llegué al lugar, Eu cheguei no lugar, cuando llegué había más o menos 10 personas. quando eu cheguei tinha mais ou menos 10 pessoas. Esperamos mucho tiempo. Esperamos muito tempo. Uno de los organizadores me dijo, bueno, suspendemos la reunión, no hay suficiente gente. Dos organizadores falou para mim, então, vamos suspender essa reunião, não tem gente suficiente. Yo dije, no, Eu falei, não, los que han venido pueden escuchar lo que tengo que decir. não, os que estão aqui podem escutar o que eu tenho para dizer. Pero vamos a sentarnos en un círculo, Mas vamos sentar numa roda, porque ellos habían preparado una plataforma y habían puesto altoparlantes para que yo ellos falara.
Eles tinham preparado uma plataforma com microfones. Y yo dije, olvidémonos de la plataforma y los micrófonos. E eu falei, vamos esquecer da plataforma, dos microfones. Vamos a sentarnos en círculo y vamos a conversar. Vamos fazer uma roda e vamos conversar. Yo hice una pregunta que muy a menudo hago cuando tengo una reunión así. Eu fiz uma pergunta que normalmente eu faço quando temos uma reunião assim. ¿Cuáles son las necesidades más críticas en este sector de la ciudad? Quais são as necessidades mais críticas nessa área da cidade? No me den la respuesta evangélica, Não me deem uma resposta evangélica, porque la respuesta evangélica es, bueno, ellos necesitan conocer a Dios. porque a resposta evangélica, bom, eles precisam conhecer a Deus. Pero si hacemos esa pregunta a gente que no es evangélica, ¿qué responden? Mas se fazemos essa pergunta para a pessoa que não é evangélica, o que ela vai responder? Bueno, acá hay mucha hambre, fome, Aqui tem muita fome, muchos meninos na rua, muitos meninos de rua, hay prostitución, tem prostituição, mas la gente no muestra interés en el evangelio. mas as pessoas não despertam interesse pelo evangelho. Hay iglesias, pero las iglesias Tem, crecen principalmente para cantar y tener un tiempo de alabanza a Dios. as igrejas, elas normalmente crescem para ter um tempo de louvor, de louvor a Deus. Por fin un pastor dice, E aí um pastor diz, hace un tiempo yo leí en el periódico faz um tempo que eu li no jornal, que la municipalidad había designado dinero para que tuviéramos agua potable. eu li no jornal que a prefeitura tinha liberado dinheiro para que nós tivéssemos água potável. Pasó el tiempo y no hubo agua potable. Passou o tempo e não houve água potável. Entonces yo conversé con algunos de los pastores y les dije, bueno, ¿por qué no reclamamos? ¿Por qué no pedimos que la municipalidad exija la instalación de agua potable? Então eu conversei com alguns pastores, por que a gente não vai lá pressionar a prefeitura para que traga água potável? Y la respuesta fue, nosotros no nos metemos en política. E a resposta foi não, a gente não se mete em política. Eso es falta de visión, Isso é falta de visão, es falta de comprensión que a Dios le interesa cada aspecto de la vida humana. isso é falta de compreensão de que Deus se interessa com cada um dos aspectos da vida humana. Que los gobiernos tienen la responsabilidad de satisfacer necesidades humanas. Que os governos eles têm a capacidade de satisfazer, a responsabilidade de satisfazer as necessidades humanas. No sé si ustedes se han dado cuenta de cuánto material hay en la Biblia acerca de necesidades humanas. Eu não sei se você percebeu o quanto de material que tem na Bíblia sobre necessidades humanas. Yo sugiero que leamos dos pasajes de la Escritura. Eu sugiro que a gente leia duas passagens nas Escrituras. No hay tiempo para leer todo, Não tem tempo para ler tudo, pero quiero sugerir la lectura de Isaías capítulo 58, mas eu quero sugerir Isaías 58. los versículos, bueno, a ver los versículos. Os versículos. No, sí, está bien. Este. Comenzando con el versículo 5. Tres versículos. 3 versículos. Ok. 58:5. O que é que eu quero de você? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curve como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente,
que tirem de cima deles o peso que o faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. En el siglo VIII antes de Jesucristo, Isaías tenía ese mensaje. No século VIII, antes de Jesus Cristo, Isaías tinha essa mensagem. El pueblo de Israel había sido llamado para ser luz de las naciones. O povo de Israel tinha sido chamado para ser luz das nações. Una manera en que tenía que ser luz de las naciones era que hubiera justicia. Uma das formas de Israel ser luz para as nações era ter justiça. ¿Y qué significa la justicia? E o que significa justiça? Entre otras cosas, significa preocuparse por la satisfacción de todas las necesidades básicas. E uma das coisas que significa justiça é se preocupar com a satisfação das necessidades básicas. Hacer algo al respecto. Fazer alguma coisa com relação a isso. ¿Qué necesidades aparecen ahí? Que necessidades aparecem ali? Alimento, Alimento, techo. teto, moradia. ¿Qué más aparece? Que mais que aparece? Leamos ahora Mateo capítulo 25. Vamos ver agora Mateus 25. Ahí encontramos un pasaje en que Jesucristo habla del juicio de las naciones. Aí nós encontramos um texto que fala do juízo sobre as nações. Mateus 25. Mateo 25, Cá, Mateus. Não, caiu não. aquí, ahí. Até 40. Esto fue. Todo isso. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar.
Ahí aparecen varias de las mismas necesidades humanas básicas que se mencionan en Isaías 58. Aí aparecem as necessidades básicas semelhantes às lá de Isaías: Alimento, alimento, agua, água, techo, moradia. y se añaden otras, se suman otras. E se acrescentam outras. Qué importante tomar en cuenta la enseñanza de Jesucristo sobre las necesidades humanas básicas. Quão importante é prestar atenção no que Jesus fala sobre as necessidades humanas básicas. Y ahí hace referencia a las buenas obras. E aí faz referência às boas obras. No se usa esa expresión, Não se usa essa expressão, pero fala de satisfacer esas necesidades, mas fala dessas necessidades serem satisfeitas. obviamente por medio de buenas obras. Obviamente, através das boas obras. ¿Cuál es la misión de la Iglesia para que haya transformación? Qual que é a missão da igreja para que exista transformação? Buscar maneras de satisfacer necesidades básicas. Buscar formas e maneiras de satisfazer as necessidades básicas. Ya lo he dicho, pero lo repito, Eu já falei, mas eu vou repetir. las buenas obras desde la perspectiva bíblica no son optativas, As boas obras, segundo a perspectiva bíblica, não é opcional. son parte esencial de la vida cristiana. É parte essencial da vida cristã. En mi hogar, en mi lar, Na minha casa, no meu lar, siempre escuché a mi padre usar un texto bíblico para evangelizar. eu sempre ouvi o meu pai usando um texto bíblico para evangelizar. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. 8 y 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. La reforma del siglo XVI, reforma protestante, puso énfasis en solo Cristo, A reforma protestante, ela colocou ênfase em Cristo, solo la gracia de Dios, só a graça de Deus, solo la fe, somente a fé, no por obras. não por obras. Y mi padre siempre ponía énfasis en eso en un país católico. E meu pai sempre colocava ênfase nisso num país católico. Solamente cuando llegué yo a mi adolescencia, Aí, somente quando eu cheguei na minha adolescência, me di cuenta de que faltaba un texto importante al final de ese párrafo. eu percebi que faltava um texto importante no final desse parágrafo. Versículo 10. Versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Qué importante. Que é importante, né? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acreditamos em Cristo Jesus para boas obras. No somos salvos por las obras, Nós somos salvos pelas obras, pero hemos sido criados para hacer buenas obras. mas fomos criados para fazer boas obras. Y las buenas obras se hacen en relación a necesidades humanas básicas. E as boas obras se fazem com relação às necessidades humanas básicas. En Juan capítulo 8 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Em João capítulo 4, 8, ele fala sobre que Jesus Es la luz del mundo. é Jesus e a luz do mundo. 8:11, desculpa, João 8:11. Pero en Mateo capítulo 5, Mas em Mateus capítulo 5, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Jesus diz: vocês são a sal da terra. Ustedes son la luz del mundo. Vocês são a luz do mundo. Eso nos habla de misión Isso nos fala da missão y habla de buenas obras. e fala de boas obras.
¿Para qué sirve la sal? Para que serve o sal? Bueno, en el tiempo de Jesucristo no había heladeras. Na época de Jesus não tinha geladeira. Tenían mucha carne sol. Tinha muita carne de sol. Era una manera de usar la sal para evitar la corrupción. Era uma forma, a sal era usada uma forma para evitar a corrupção. ¿Cómo entendemos la enseñanza de Jesucristo si no tomamos en cuenta ese dato? Como podemos entender o ensinamento de Jesus se não paramos para perceber esse fato? Ustedes son la sal de la tierra. Vocês são o sal da terra. Están para evitar la corrupción. Estão para evitar a corrupção. Ahora, bueno, en nuestra sociedad no hay corrupción, ¿no? Ah, mas espera aí, na nossa sociedade não existe Entonces no corrupção. tenemos que preocuparnos de ser sal. Então, a gente não precisa se preocupar de ser sal. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? É isso que a palavra de Deus ensina. Temos 2 minutos. La palabra de Dios dice, ustedes son la sal de la tierra. A palavra de Deus diz, vocês são o sal da terra. Una función importante en las sociedades es denunciar proféticamente la corrupción. Uma das formas, uma unção profética, é denunciar a corrupção. En todos los niveles de la sociedad, no solo en el gobierno. Em todos os níveis da sociedade, não somente no governo. Ustedes son la luz del mundo. Vocês são a luz do mundo. Eso se dice en modo indicativo, es una afirmación. Isso Ustedes sí. son la luz del mundo. Isso se fala como uma afirmação. Vocês são a luz do mundo. Y luego Jesús dice, dejen brillar su luz. E logo Jesus diz, deixem essa luz brilhar. La pregunta es, ¿cómo se hace brillar la luz? E a pergunta é, como que faz a luz brilhar? Jesús da la respuesta. E Jesus dá a resposta. Dejen brillar la luz de manera que, Deixem brilhar, viendo las buenas obras que ustedes hacen, glorifiquen al Padre que está en el cielo. que vejam as boas obras que vocês fazem e que elas glorifiquem ao Pai. Las buenas obras, repito, no son optativas. Eu repito, as boas obras não é algo opcional. Son parte esencial de la vida cristiana. É parte essencial da vida cristã. Y la Iglesia no cumple su papel en la sociedad si no se preocupa por las buenas obras. E a igreja, ela não cumpre o seu papel se ela não faz as boas obras. Y no solamente asistencialismo, E não apenas assistencialismo. maneras de crear nuevas maneras de saciar o satisfacer Novas maneiras de satisfazer Necessidades as humanas necessidades básicas humanas. no para que la gente diga los evangélicos son gente buena, Não para que as pessoas digam, uau, os evangélicos são gente boa, para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. mas para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado. professor René Padilha. Queridos, esqueci de avisar no início, eu até perguntar ao pessoal da organização sobre a questão do nosso tempo, porque houve um atraso no início, por causa da outra palestra que se adiantou um pouco. Mas você pode preparar aí suas perguntas para quando a gente concluir os 3 aqui, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer. Vamos ter um tempo para as perguntas que vêm de vocês. Vamos passar agora para o pastor Ricardo Agreste, e a pergunta para ele é a seguinte: o que é um movimento missional? Como podemos cooperar para que aconteça e que elementos poderiam apontar a ocorrência de um movimento missional em nossa cidade? São 2 perguntas, né? O que é um movimento missional e como podemos cooperar para que apontar esses elementos do movimento em nossa cidade? Ok. O termo missional, ele foi usado pela primeira vez na literatura missiológica e cristã na década de 90. Então, ele é muito recente. Mas, na minha opinião, para a gente conseguir entender o que é a teologia missional ou o movimento missional e contrastar isso com
a terminologia também usada, igreja missionária. Para você entender e compreender a distinção disso, você vai ter que voltar um pouquinho atrás e ler especialmente Lesslie Newbigin. Nós só temos um livro do Lesslie Newbigin publicado em português, infelizmente. Mas o Lesslie Newbigin foi um missionário na Índia por mais de 30 anos. E quando ele se aposenta e retorna à Inglaterra, ele vai dar uma aula num seminário inglês. E quando ele está dando aquela aula, ele se depara com um grupo de alunos num seminário que não criam mais na inspiração das Escrituras, não criam mais na unicidade de Jesus, não criam mais na vida eterna. O Lesslie Newbigin sai da sala de aula e ele escreve um artigo. E no artigo, uma das coisas que ele diz é: enquanto nós, missionários, estávamos evangelizando os pagãos, o nosso país foi paganizado. Ele se dá conta que durante séculos do movimento missionário moderno, enquanto a Inglaterra enviou missionários para evangelizar pessoas na Índia, na China, no Japão, a Inglaterra, bem como o continente europeu, foi gradativamente secularizado, o que ele chama de paganizado. Esses conceitos de Lesslie Newbigin chegam na América do Norte também. A igreja começa a se deparar com o fato de que, enquanto as juntas missionárias denominacionais norte-americanas, por cerca de 150 anos, enviaram seus missionários aos confins da terra, dois fenômenos aconteceram. Os confins da terra vieram para as cidades norte-americanas, ou seja, hoje você tem inúmeras pessoas do Oriente Médio, do Japão, da China comunista, vivendo em grandes centros urbanos norte-americanos. A segunda coisa é que, enquanto os missionários estavam evangelizando outras culturas, a cultura norte-americana foi paganizada, foi secularizada. Isso gera um despertar. O despertar que leva a gente, primeiro, a redefinir o conceito igreja. O que foi dito aqui várias vezes pelo Dr. René Padilha, no seminário do Jorge Barro. Afinal de contas, o que é igreja? Igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. Mas a pergunta é, quando nós falamos de missão, aonde se dá a missão? O movimento missionário moderno, apesar de ter o seu valor histórico, entendeu que a missão se dava nos lugares distantes. Por isso, o David Bosch, naquele livro Missão Transformadora, explora muito bem isso, de que esse conceito de a missão se dá nos confins da terra faz com que muitas igrejas, quando escutam o termo missão, pensem no seguinte: missão é algo feito por alguns em lugares distantes. O movimento missional passa pela redefinição e a redescoberta, primeiro, da natureza da igreja. A igreja é essencialmente uma comunidade enviada por Deus ao mundo. A igreja não existe para ela mesma. A igreja, a única razão de ser da igreja na história é a missão dada por Deus. E quando a igreja deixa de se conectar à missão de Deus na história, ela deixa de ser igreja. O movimento missional passa pela redescoberta da natureza da igreja, mas também pela redescoberta da missão da igreja local no seu próprio contexto, sem anular
a missão nos confins da terra, mas resgatando a verdade de que cada discípulo de Cristo é um missionário no seu próprio contexto. Assim, a diferença entre igrejas norte-americanas como Willow Creek ou aqui do Saddleback, são igrejas que criam um modelo atracional, não sei se existe essa palavra em português, attractional, ou seja, eles criam programas para atrair pessoas. Dentro de uma perspectiva missional, o papel da igreja é capacitar os discípulos de Cristo para que eles estejam de segunda a sábado engajados na missão no mundo, evangelizando seus amigos, evangelizando seus parentes, fazendo as boas obras, glorificando ao Pai através das suas vidas e das suas obras, transformando a cidade, transformando a sociedade, transformando o mundo. Para tanto, igrejas missionais são igrejas que tomam uma decisão: a simplicidade. Elas vão simplificar suas estruturas, simplificar suas programações, porque uma igreja que tem culto de segunda a segunda, toda noite, é uma igreja na qual os seus membros não têm condição de se relacionar com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, para influenciá-los positivamente. É uma igreja que não tem tempo para se envolver com condomínio, com a organização, a sociedade de bairro, com o grupo de universitários da região, para influenciá-los na direção do Evangelho, do amor de Deus e a transformação. Logo, comunidades missionais nós podemos identificar como sendo igrejas que, primeiro, compreenderam que a razão de ser da igreja na história é a missão de Deus. Segundo, são igrejas que compreenderam que o seu papel não é se tornar uma grande instituição e se autopropagar na história. O papel da igreja é capacitar cada discípulo de Cristo, Efésios 4, para que eles se engajem na missão transformadora, na cidade, na sociedade e no mundo. Terceiro e último, uma igreja missional não é caracterizada pelo número de pessoas que frequentam os seus cultos aos domingos, mas pelo número de discípulos de Cristo engajados na missão, na cidade, na sociedade e no mundo. Ok? Obrigado, pastor. Vamos seguir, preparando sua pergunta aí, vamos seguir para o pastor Jorge Barro. A pergunta é a seguinte: de Lausanne ao movimento missional, que avanços e retrocessos podem ser elencados na ação missionária da igreja? De Lausanne ao movimento missional, que avanços e retrocessos podem ser ditos aqui sobre a ação missionária da igreja? Eu não sei se a gente pode datar com tanta precisão e fazer um limiar de águas entre Lausanne e esse chamado movimento missional. Porque quando é que começa esse movimento missional? Quer dizer, o Ricardo já veio falando aí de Leslie Newbigin. Mais alto? Melhorou? Ricardo falou de Leslie Newbigin. Quer dizer, quando é que começa essa ideia desse chamado movimento missional? Alguns vão lá para Willingham, 52, quando o próprio Newbigin foi o responsável pelo comitê de redação do documento. Daí onde é que começa isso? Aí alguns falam assim, não, vamos lá para Calbart. E Calbart não falava de Missio Dei, mas ele falava de Actio Dei.
Então nós vamos lá para Calbart. Aí nós vamos para onde depois? Nós vamos lá para a igreja primitiva, aí vamos lá para Gênesis. Então assim, eu estou achando um pouco complicado responder essa pergunta, porque esse chamado mais tecnicamente movimento missional, do qual o Ricardo fez algumas boas e importantes considerações, é um movimento que se proliferou mais dentro dos Estados Unidos. E você vai pegar um monte de autores, como Darrell Gooder, que escreve sobre essa ideia missional, o Roxburgh fala da mesma ideia, o próprio Michael Gorin, o Van Engen. Ninguém fala do Van Engen. Interessante, ninguém fala do Carlos Van Engen, mas foi um dos primeiros líderes a falar do movimento missional, que ele escreveu O Povo de Deus, Povo Missionário, mas pouco fala do Van Engen. Foi um professor do Fuller e foi missionário em Chiapas, no México, e formado com Johannes Vercaio na Universidade Livre de Amsterdã, e escreveu sobre crescimento de igreja, a tese dele. Então assim, é um pouco complicado falar dessas especificidades de um e de outro, porque estamos falando de duas coisas distintas. Quer dizer, o movimento da missão integral não é missional? Ou o movimento missional não faz parte do movimento chamado da missão integral? Então acho que esse caminho é meio perigoso. Eu não gosto de ir muito por ele não, porque todos nós que participamos do movimento chamado missão integral é um movimento missional, não é? É um movimento da missão, portanto é um movimento missional. Só que nós discernimos na América Latina que esse movimento missional, ele tem que lidar e falar especificamente da questão da integralidade do Evangelho, a integralidade da narrativa bíblica, que parece-me que isso falta um pouco, tecnicamente falando, nesse chamado movimento missional. Eu não vejo muito ainda, existe essa questão mais plena da integralidade, como nós entendemos na América Latina, nesse movimento chamado missional, que é um movimento que veio tentar responder algumas questões problemáticas na vida da igreja que o Ricardo destacou, e uma delas, por exemplo, não se fala mais da palavra missionária. Vocês podem começar a perceber neste vocabulário deste congresso e tantos outros em literaturas que vocês leem, que o termo missionária está sumindo um pouco. Por quê? Porque todas as vezes que se fala da atividade ou da ação missionária da igreja, se pensa no quê? Na África, na atividade transcultural do Evangelho. Portanto, acho que uma das coisas boas, se a gente pode dizer, desse tecnicamente chamado movimento missional, é que a ênfase está na natureza da igreja do que em uma das atividades da igreja, que é a transculturalidade do Evangelho. Nesse sentido, ele faz um resgate muito importante, de que a natureza da igreja é missional, e uma das atividades da igreja que é missional é a transculturalidade do Evangelho, mas não é a única. Então você pergunta na igreja brasileira, sua igreja é missionária? Você fala, por quê? Porque em agosto a gente arrecada oferta para missões transculturais, não é? Ou porque nós temos 5 missionários na África. Aí você fala assim, então a tua igreja é missionária? Quem te disse? O meu mentor Van Engen disse, a igreja só é missionária quando todos os membros, Ricardo usou a palavra discípulos, são agentes da missão de Deus. Aí então o assunto é outro. Então começa a ver na igreja se ela de fato é missionária ou missional. Então terminologias estão sendo aí trabalhadas. Outra questão também que eu acho que é importante, que esse movimento mais missional trouxe não sei se é uma boa palavra, uma saturação. E vocês olham para esse congresso, se a gente fosse fazer contar quantas vezes aqui surgiu a expressão a missão de Deus, você já deve estar cansado, ou não?
A missão de Deus, missio Dei, missão de Deus, a missão de Deus, a missão de Deus, a missão de Deus, a missão de Deus. Então, esse movimento estressou e tem estressado o quê? A chamada missão de Deus, mas não é propriedade dele em particular. Já começou há muito tempo, mas esse movimento resolveu estressar isso de uma forma mais forte, dizer o quê? Que a igreja não tem missão, quem tem missão é Deus e que nós somos os agentes da missão. E isso é uma ênfase muito boa e muito pertinente, especialmente para o Brasil e Estados Unidos. É muito importante para nós essa questão, né? Esse estresse, ou estressar, vamos dizer assim, enfatizar, é a melhor palavra, a questão missio Dei. Isso tudo veio num bojo do quê? De que missões não é a missão da igreja. Nós aprendemos no Brasil, inclusive com brasileiros, dizendo assim, que Deus ama. Deus, a paixão de Deus é missões. Não, mas essa é uma das atividades da igreja missional. Então, esse movimento tenta consertar um pouco isso. Acho que em último lugar, é a palavra mundo, que tem sido trazido para esse movimento. Em todo lugar que você vai ver, é a missão de Deus no mundo. Todo lugar, mundo. Todo lugar, mundo. Mas isso não é uma peculiaridade apenas desses dois movimentos. Isso já lá atrás, bem lá atrás, o próprio Calbart falava isso. Ele falava assim, a igreja que não vive para a missão de Deus no mundo tem cheiro de morte, tem cheiro de defunto. Então, a palavra mundo já vinha sendo trabalhada nos congressos internacionais no mundo, desde Edimburgo, depois Panamá, e tantos outros congressos, todos os CLADs, a gente está enfatizando a palavra mundo. O locus da missão de Deus é o mundo. E nesse aspecto quero dar uma pequena palavra, um pouco mais bíblica agora, para nos relembrar que de fato o locus missional nosso é o mundo, e deve ser o mundo. E quero lembrar isso a vocês, aquela experiência de Jesus, de quem trabalhou isso muito bonito, foi Orlando Costas. Quando ele trabalha o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 12, que ele diz assim, não Costas, o autor de Hebreus: assim Jesus também sofreu fora da porta, ou fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Com isso fica claro, e aí é uma linguagem do Costas, que Deus, e é uma perspectiva teológica muito profunda, e como igreja nós temos que imitar aquele que é o Redentor dela, que é Jesus Cristo, que Deus, em Cristo Jesus, inaugura um novo locus salvífico, que definitivamente em Jesus Cristo a salvação está fora do templo, fora da economia dos sacerdotes, como era no Antigo Testamento, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado do povo, e Deus tira a geografia da salvação do templo e da intermediação dos sacerdotes e coloca no sumo sacerdote chamado Jesus Cristo de Nazaré, e este homem, Jesus Cristo de Nazaré, vai sofrer fora da porta. Ou seja, a salvação de agora em diante está longe do controle de qualquer intermediação de templo ou intermediação humana. Jesus não morre dentro de Jerusalém. A gente nunca deve se esquecer disso. Jesus não é sepultado dentro do templo de Jerusalém. Ele vai para o Monte Caveira, aonde? Fora da porta. Por que essa ideia fora da porta? Porque o autor de Hebreus, ele é PhD em sacrifício. Ele era PhD em Levíticos. Se tem alguém que entendia de sacrifício, era o autor de Hebreus. Por quê? Porque ele empresta esta metáfora para dizer o quê?
que antes sacrificava o animal, tirava o sangue dele, esse sangue era colocado numa bacia, levava para o Santo dos Santos, e lá ele oferecia isso em libação como oferta de pecado para purificar o povo. Mas o que acontecia com o corpo do animal? Era queimado aonde? Fora do campo, fora do acampamento. E fora do acampamento era uma metáfora para o Novo, mas real no Antigo Testamento, de que tudo que é ruim, tudo que é desgraça, tudo que é podre, tudo que é sujo, pano de menstruação, soldados que foram contaminados pelo sangue na guerra, Miriam ficou leprosa, ela teve que ir para fora do acampamento, tudo que é ruim, tudo que é sujo, tem que ir para fora do acampamento para ser purificado. Mas agora, o nosso Senhor está indo para fora do acampamento. Ele se tornou o impuro, o indigno, o sujo. Todos os pecados do mundo caem sobre ele. E onde é que Cristo vai parar? Onde, irmãos? Fora do arraial, fora do acampamento. Isso é uma inauguração de que a salvação está lá fora. Agora, a igreja missional, ela vai para o mundo. E aí o autor aos Hebreus diz o seguinte para nós: saiamos, pois, ao seu encontro fora da porta. Onde que a igreja tem que ir? Para fora. Onde que ela vai encontrar o seu Salvador? Lá fora. Porque Jesus morreu fora da porta com qual propósito? Para nos santificar. E a gente não tem exatamente a visão contrária. A gente acha que vai para a igreja para se santificar, vai para o acampamento para se santificar, vai para a igreja para ser melhor ou espiritualmente mais limpo e tudo mais. É o contrário. O locus da vivência da nossa santificação é no mundo, é na universidade, é lá no hospital, é na padaria, é no ônibus, é na rua. Onde que é o exercício da nossa santidade? No mundo. É isso que a igreja missional tem que entender. É isso que nós temos que fazer. E lá é que nós vamos santificar as pessoas. E é ali no mundo que ele diz assim para nós: ofereçamos, pois, diz o autor aos Hebreus, ofereçamos, pois, sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Onde? Normalmente os ministros de louvor falam isso antes de cantar a música, né? Fora da porta. Onde que a gente oferece sacrifício de louvor? Fora do arraial. Lá a gente vai se apresentar como sacrifício de louvor. E termino dizendo, o que o autor aos Hebreus tem como visão, o que é sacrifício de louvor a Deus fora da porta? São duas coisas que nos incomodam duramente. As duas coisas que o autor diz que lá fora da porta nós temos que oferecer como um projeto de santidade a Deus, como sacrifício de louvor, eles são duas coisas que o autor aos Hebreus nos incomoda. Fazer o bem. Boas obras, fazer o bem. Onde que a gente faz o bem? Fora da porta. Por que é que nós fazemos o bem para fora da porta? Santificar as pessoas, apontar o cordeiro. Fora da porta. E a segunda coisa que ele faz, isso pega a gente de bermuda, calça curta, o que a gente tiver, é o seguinte: repartir com os outros o que você tem. Onde? Fora da porta. E o que é que nós fazemos fora da porta? O bem. Jesus andou por toda parte fazendo a quem? A todos. E lá fora da porta, o que é que nós fazemos? Repartimos com os outros o que nós temos. Isso é sacrifício de louvor. E não cantar no culto. Pode cantar também. Eu não tenho problema nenhum, pode cantar também. E eu não seria louco aqui, porque está gravando, eu termino para dizer isso, porque os caras estão falando, ele é contra a igreja. Eu sou nada. O autor aos Hebreus diz assim: não desprezemos a comunhão dos santos. Não negligenciemos a igreja. Não se trata disso, mas se trata de colocar a igreja no local em que ela deve ser colocada. Ela é um instrumento, mais uma vez, para perturbar-nos todos, da missão de Deus, onde tudo que a igreja faz dentro da porta é visando para fora da porta. É o ad intra interligado com o ad extra. Então, acho que o movimento missional nos ajuda a observar essas coisas. O movimento da missão integral nos diz: vamos fazer o bem fora da porta.
Eu não estou muito confortável em dizer um e o outro. Acho que está na hora de a gente falar uma coisa só. Obrigado. Queridos, estou esperando aqui as perguntas no papel. A gente tem um tempinho aqui. Não chegou perguntas aqui. Vai ficar... Anotaram aí as perguntas? Não chegou aqui para mim nenhuma. Põe no microfone. Então, nós temos tempo aqui para dar, dependendo... Microfone sem fio aqui, cadê? Cadê o pessoal da... Pode, esse que levantou a mão, pode ficar de pé, querido, e fazer aí. Segura. Só um detalhe, a pergunta tem que ser específica para algum deles, ok? Eu queria fazer a pergunta para o René Padilha. Na Argentina teve uma troca de governo recente, tendo eleição nos Estados Unidos. No Brasil também uma confusão grande entre socialismo, direita, um num oposto, outro no outro. E a partir disso, como o cristão, como aquele que serve a Deus com essa mentalidade, ele deve se portar. Ou seja, como eu vou integrar a política, aquilo que é proposta dos políticos, com a missão divina. E se algum dos outros convidados puderem fazer um comentário rápido, colocando isso no contexto brasileiro, eu também agradeceria. Bueno, yo diría que en este momento una necesidad urgente en las iglesias evangélicas es fomentar la reflexión sobre la responsabilidad política de los cristianos. Uma das coisas que eu tenho falado sobre a importância da igreja é refletir sobre a responsabilidade com relação à política dentro do... ¿Qué política de los enseña la cristianos. Biblia respecto a aquellos que detentan el poder para gobernar? Como aqueles que detêm o poder para governar, como nós vamos lidar com isso? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? E que nós possamos ensinar a Bíblia sobre isso. No puedo tratar de decir todo lo que quiero decir. Eu não posso falar tudo o que eu gostaria de dizer. Pero los profetas critican duramente a los gobernantes, Mas os porque en vez de usar el poder como deben de usarlo, Os profetas criticam muitos governantes porque, em vez de usar o poder que eles têm, lo usan para su propio beneficio. eles usam para o seu próprio benefício. Hay que leer de nuevo los profetas del Antiguo Testamento É necessário ler novamente os profetas do Antigo Testamento y ver cómo critican duramente no solo a los gobernantes, sino a aquellos que están allegados muy cerca de ellos. e como que eles criticam os governantes, e não só eles, mas aqueles que estão ao redor deles. Los sacerdotes, por ejemplo, Os sacerdotes, por exemplo, los falsos profetas, os falsos profetas, los que dicen todo anda bien, paz, paz, shalom, aqueles que dizem, não, está tudo bem, paz, shalom. pero ejercen el poder para oprimir al pueblo. Mas eles exercem o poder para oprimir o povo. En América Latina hemos tenido un colonialismo histórico. Na América Latina temos tido um colonialismo histórico. España, Espanha, Portugal, Portugal, Inglaterra Inglaterra y el imperio de los últimos 200 años. e o império dos últimos 200 anos. ¿Qué función cumplen esos países colonialistas? Que missão cumprem esses países colonialistas? Favorecer a las grandes multinacionales. Favorecer as grandes multinacionais.
En nuestros países hay muchos recursos naturales, son países ricos. Nos nossos países, que são países ricos, existem muitos recursos naturais. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta pobreza? O que acontece? Por que tanta pobreza? Porque reina la avaricia, la codicia. Porque reina a avareza e a cobiça. Bueno, en los países latinoamericanos se logró algo que no fue perfecto, Nos países da América Latina se alcançou alguma coisa que não é perfeita, pero que cambió mucho la situación para millones de personas mas que mudou muito a situação para milhões de pessoas. en el campo de la educación, No campo da educação, en el campo de la salud, na saúde, en el campo del trabajo. no campo de trabalho. Yo no soy kirchnerista, Eu não sou kirchnerista, ni siquiera soy argentino para opinar mucho sobre qué debe hacer el gobierno, eu também não sou nem argentino para criticar como que o governo tem que fazer, pero nosotros como iglesia tuvimos un compromiso muy serio con la gente pobre mas nós como igreja tivemos um compromisso muito sério com os pobres. y vimos los beneficios del gobierno de los Kirchner. E vimos o benefício do governo dos Kirchners. El país quedó en ruinas total, O país en ruina total. ficou numa ruína total. Al final de la década de los 90, No final da década dos 90, yo vi gente de clase media durmiendo en la rúa, eu vi pessoas de classe média dormindo na rua. gente que no podía pagar la hipoteca de su casa E gente que não podia pagar a parcela da sua casa y a la vez perdió el trabajo. e também perdeu o emprego. El corralito con dinero en los bancos que no se podía sacar. E o dinheiro lá dentro dos bancos que não podiam ser retirados. Unas 80.000 familias emigraron, 80.000 famílias imigraram. se fueron a sus países de origen, italianos, Foram aos seus países Alemanes. de origem, Itália, Alemanha, italianos muchos, españoles. italianos Ucranianos. e muitos espanhóis, ucranianos. Yo vi el resultado del neoliberalismo. Eu vi o resultado do neoliberalismo. Los Kirchner lograron mudar drásticamente ese tema. Os Kirchner conseguiram mudar drasticamente esse assunto. Pusieron un presupuesto muy alto para programas sociales. Colocaram um orçamento muito alto para os programas sociais, Con posibilidad de que los meninos fueran a la escuela. com possibilidade de que as crianças fossem para a escola. Crearon 4 universidades nuevas. Criaram 4 universidades novas. Trajeron más o menos 6.000 científicos argentinos que estaban en el exterior porque en Argentina no tenían trabajo. Eles trouxeram 6.000 científicos argentinos que estavam fora, trouxeram para a Argentina porque estavam desempregados. Realmente admirable lo que lograron. É realmente admirável isso. Ahora tenemos de nuevo el neoliberalismo, Agora temos novamente o neoliberalismo, con un presidente que tiene miles de millones de dólares en los paraísos fiscales. com um presidente que tem milhões e milhões de dólares em paraísos fiscais. Miles de millones. Miles de milhões. Con ministros que en su gran mayoría son gente muy rica, sumamente rica, Com ministros que são pessoas muito, muito ricas y que han trabajado con compañías internacionales. e que têm trabalhado com empresas internacionais. Un ejemplo solamente les doy, el encargado, el ministro de Energía, Um exemplo que eu dou para vocês: o ministro de Energia es uno de los hombres más ricos y tiene conexiones muy estrechas con Shell. é um homem muito rico que tem uma relação muito estreita com Shell. Entonces, ¿qué ha sucedido? Então, o que aconteceu? Yo sé esto porque tengo que pagar las facturas que me vienen por gas. Eu sei disso porque eu tenho que pagar as contas que vêm. Cuando estaban los Kirchner en su gobierno, Cristina en su gobierno, Quando Cristina estava no seu el governo, gobierno subsidiaba los servicios como agua, luz, electricidad, gas,
o governo ele subsidiava Y os, se puede os probar, gastos. se puede probar que en los países ricos los gobiernos subsidian los servicios para E la gente común. E é possível provar que nos governos ricos eles subsidiam essas En Argentina han subido todos esos servicios drásticamente na Argentina, todos esses serviços aumentaram drasticamente para beneficio de las grandes compañías para benefício das grandes empresas. y de nuevo se han sacado los fondos para programas sociales. E novamente se tirou o benefício dos programas sociais. Yo no creo en eso. Eu não acredito nisso. Yo creo que los gobiernos tienen una obligación de hacer posible que se satisfagan necesidades básicas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o governo ele precisa prover a satisfação dessas necessidades humanas e básicas. Yo termino diciendo esto. Eu termino dizendo isso. Ahí hay una asociación de iglesias evangélicas. Ali existe uma sucessão de igrejas evangélicas. El interés principal de los líderes de esa asociación es sacar fotografías con el presidente. O interesse maior deles é tirar fotos com o presidente. Esa es la responsabilidad cristiana. Essa é a responsabilidade cristã. ¿Dónde está la palabra profética? Onde que está a palavra profética? ¿Dónde está la reflexión sobre el tema de la responsabilidad del gobierno? Onde que está o assunto da responsabilidade social do governo? Y al llegar acá me entero de que en el Brasil no se habla de los beneficios del gobierno de Chegando Lula. aqui, eu percebo Lula. que não se fala dos benefícios do governo do Lula. Yo he leído de más o menos 50 millones de pobres que salieron de la pobreza. Eu tenho lido mais ou menos 50 milhões de pobres que saíram da pobreza. He leído mucho sobre Bolivia y visité Bolivia varias veces y vi los cambios que se dieron con el gobierno de Morales. Eu li e vi lá na Bolívia as mudanças que aconteceram no governo de Evo Morales. He visitado varias veces el Ecuador y es sorprendente lo que ha pasado con el gobierno de Correa. E tenho visitado o Equador e é surpreendente o que tem acontecido no governo. No son de gobiernos Correa. perfectos, Não são governos perfeitos. tienen muchas fallas, Tem muitos erros, pero hay sin embargo algo positivo, muy positivo. no entanto, existe algo muito positivo. Yo desafío al pueblo evangélico en el Brasil a que haga reflexión sobre la responsabilidad del gobierno. Eu animo vocês, a igreja, a fazer uma reflexão sobre a responsabilidade do governo. Quando o René falou que não ia falar da Argentina é porque ele é equatoriano, para quem não sabe. Ok. Próxima pergunta. Vamos só fechar com essa. Até 18 horas, não é isso? Pastor Ricardo, você para mim é uma referência e acho para que os pastores e líderes que estão aqui, porque falou ontem, por exemplo, eu naveguei 30 anos na missão integral e hoje está falando do movimento missional de uma forma muito esclarecedora. Baseado nisso, e para não focarmos nas palavrinhas, a minha pergunta tem duas partes. A primeira, você como pesquisador, como pastor, como uma expressão concreta na sua igreja, qual seria a visão pastoral ou acadêmica de uma igreja brasileira, 50 milhões de cristãos, mais focada na missão de Deus? Como isso mudaria o Brasil? Essa é a primeira parte. E a segunda, porque todos aqui queremos aprender, né, da sua experiência, das experiências de vocês. A segunda parte da pergunta é: que sugestões concretas poderiam dar para a igreja para tornar-se uma igreja com uma natureza que é totalmente focada na missão de Deus? Essas duas perguntas dão uma palestra de 1h30, né? Mas deixa eu primeiro me concentrar na sua primeira pergunta. Como que mudaria a realidade
do contexto brasileiro, se a igreja brasileira fosse definitivamente uma igreja missional. Eu acho que, primeiro, como eu disse ontem, que o evangelho que é pregado em muitas igrejas brasileiras, e eu estou usando o conceito igrejas, mas se você for, sociologicamente são igrejas, teologicamente talvez não sejam, tá? Então, o evangelho que é pregado nessas pseudo-igrejas é um evangelho narcisista, um evangelho individualista, um evangelho consumista. Primeira coisa que precisaria mudar, nós precisamos resgatar o conceito evangelho. E nós precisamos pregar e ensinar de tal forma que quando a pessoa compreenda o que Deus está fazendo na história e o que Deus fez na cruz, quando Jesus morre e ressuscita, ou seja, ali se iniciam os últimos dias. Deus começou a fazer todas as coisas novas. Um discípulo de Jesus que compreende isso, o que muda na vida dele não é a agenda de domingo. O que muda na agenda dele é a cosmovisão. Ele tem uma cosmovisão diante de tudo que o cerca. A resposta dele a perguntas como o que é a vida, qual o propósito da vida, mudam drasticamente. Então eu acho que se nós, a primeira coisa que nós precisamos fazer é resgatar o conceito evangelho. Segunda coisa que nós precisamos fazer é resgatar o conceito igreja. Igreja não é prédio, igreja não é uma instituição. Como o Jorge estava falando sobre o conceito de Hebreus, o conceito templo, que é um conceito veterotestamentário, que é um conceito que emergiu no cristianismo pós-Constantino, quando, sem saber o que fazer com os templos pagãos que existiam por todo o império, ele dá para os cristãos, e os cristãos acham aquilo maravilhoso. Até então a igreja não tinha templo, a gente passa a ter templo depois que Constantino resolve doar para a gente os templos pagãos. Desde então, agora a gente acha que para existir uma igreja na cidade, nós temos que ter templo. E isso faz com que a igreja perca sua mobilidade. A igreja, numa cidade, ela pode estar presente numa sala de uma universidade, numa sala de um hotel, na sala de uma associação de bairro. A igreja não precisa de prédio para existir. A igreja é a reunião, a unidade dos discípulos de Cristo em missão. E o terceiro conceito que a gente precisa resgatar é o próprio conceito missão. A missão de Deus, a missão de Deus de fazer novas todas as coisas. Ou seja, nós precisamos capacitar os discípulos de Cristo para que eles façam diferença nas mais variadas áreas da vida humana. Ainda sobre missão, eu diria, fazendo novamente aquele contraste entre o pensamento do movimento missionário moderno e a concepção de que o mundo mudou, o mundo globalizado trouxe os confins da terra para a cidade. Por exemplo, se você quiser evangelizar libaneses, se você quer evangelizar libaneses, o melhor lugar para você ir no mundo é na cidade de São Paulo. Tem mais libaneses na cidade de São Paulo do que no Líbano. Se você quer evangelizar muçulmanos, você pode ir para qualquer universidade de grandes centros dos Estados Unidos e Europa. Porque no Oriente Médio você não vai poder evangelizar muçulmano, senão você é preso, morto ou deportado. Mas existem mais muçulmanos hoje fora do Oriente Médio, nas grandes cidades da Europa e Estados Unidos,
para serem evangelizados com liberdade do que no próprio Oriente Médio. Então a nossa concepção de missão precisa mudar, essa missão transcultural precisa deixar de ser geográfica. O Jorge estava falando aqui no meu ouvido, se você quer evangelizar japoneses, você não precisa necessariamente ir para o Japão. A maior colônia japonesa fora do Japão está em São Paulo. Agora, uma última coisa sobre isso. Esse mundo globalizado tem que fazer com que a igreja, que redefine ou recompreende o evangelho e a missão, perceba uma coisa: nós não temos responsabilidade para com a África, para com o Oriente Médio, para com a China. Temos. No entanto, em muitos desses países já existe a presença cristã, já existe a Igreja de Cristo. No mundo atual, antes de nós pensarmos, aí eu sei que eu vou comprar uma briga tremenda, mas é mais uma só. Antes de nós pensarmos de enviarmos um missionário brasileiro para um país e fazer com que ele gaste 3, 4 anos aprendendo a língua, 5, 6 anos se adaptando à cultura, e 70% daqueles que saem para missões transculturais retornam para o Brasil entre o 1º e o 3º ano, que tal a gente pensar em parcerias e investir nos nacionais que já existem ali? Investir na igreja autóctone, porque esse modelo, aonde nós levamos o evangelho junto com a nossa cultura, ele é altamente colonialista, e a gente está replicando simplesmente o que aconteceu com a gente. Por que não repensarmos também na faceta da missão, que quando nós vamos transpor barreiras culturais, que tal a gente dar uma olhada se do lado de lá já não existe um irmão em Cristo, já não existe igreja de Cristo, na qual eu possa estabelecer parcerias, apoiando para que eles sejam testemunhas do Evangelho de Cristo, através de palavras e obras, naquela cultura, sem a necessidade de eu enviar um estrangeiro para dentro daquela cultura. Eu acho que tudo isso é um repensar. Como eu disse, seria uma palestra de 1h30, então eu só estou colocando 3 coisas: redefinir evangelho, igreja, missão, e se eu tivesse tempo eu colocaria uma 4ª que o Jorge já tratou, o conceito mundo. Só um pequeno à parte aqui, Arturo. Você gosta de fazer boas perguntas, né? Você é esperto, Arturo. Se a igreja realmente for uma igreja missional, ou assumir a missão de Deus no mundo, no Brasil, para transformar o Brasil, certamente essa igreja amaria mais ou intensamente o que Deus ama: a justiça. Deus ama os excluídos, Deus ama os desfavorecidos, Deus ama aqueles que não têm voz e vez, e ela intensamente odiaria tudo o que Deus odeia. Deus odeia a injustiça, odeia a opressão, odeia a idolatria, odeia a indignidade de vida, a tal ponto de mandar o filho dele para tentar consertar isso. Nós seríamos uma igreja que amaríamos muito mais o que Deus ama e odiaria intensamente aquilo que Deus rejeita e não aceita. Nós teríamos essa cara, e essa cara poderia, quem sabe, mudar muito mais do que nós temos mudado no Brasil. E eu lembrei de uma coisa que, a partir da fala do Jorge, eu queria só dar uma pitada nisso. O nosso modelo de ser igreja é o modelo Castelo Forte. O mundo é mau e a igreja tem que se refugiar
e ter muita atividade para manter os crentes bem ocupados, senão eles vão se perder no mundo. Essa não é a igreja de Cristo, de João 17, quando Jesus diz: eu peço que os livres do mal, mas não os tire do mundo. Eles precisam estar no mundo. E aqui eu queria incentivar um movimento que eu tenho visto, que tem acontecido na periferia da igreja talvez, mas por exemplo, de jovens, artistas, compositores, músicos, que se tornam discípulos de Cristo, e aqui mais uma vez vou comprar briga, vamos lá, mais uma, e se negam se tornar cantores gospel, se negam, porque a missão deles é usar a música que eles estão compondo e cantando, para influenciar a cultura do lado de fora, e eles semeiam valores e princípios do reino de Deus através da música, e eles se negam a se tornarem cantores gospel para animar a programação de igreja e provocar 3 arrepios por culto. Então, se, por exemplo, nós precisamos alcançar pessoas que estão fazendo a cultura, como pessoas que estão na televisão, no cinema, na música, no teatro, mas em nome de Jesus eles não podem sair desse mundo, eles precisam estar lá, eles precisam influenciar o teatro, a televisão, o cinema e a música com os princípios e valores do reino. Essa é a igreja missional. Ela não tira pessoas do mundo para um castelo forte para esperar Jesus voltar. A igreja missional fala ao homem e à mulher que estão no mundo e na história, para que eles tenham uma grande transformação na sua cosmovisão e passam ou continuem a viver no mundo, mas agora para anunciar as boas obras do nosso Pai Celeste. Ok? Queridos, agradecemos a presença de todos vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar encerrando. Agradecemos aos participantes, pastor Ricardo, pastor René Padilha e pastor Jorge. Eu queria orar nesse momento pela vida deles. Quem está com o microfone aí? Tem microfone rodando aí? Não, né? Ok. Vou pedir para o Arturo orar agradecendo a Deus. Pode ser, querido? Vem aqui. Agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos aqui. E agradecemos, Senhor, pela vida destes líderes servidores, pelas suas famílias, pelas comunidades de fé, comunidades missionais, comunidades de aprendizado permanente que eles representam. Te agradecemos pelo desafio que é colocado para nós como a Igreja de Jesus Cristo. Pedimos para que possamos agir com sabedoria, esclarecer nosso chamado para sermos como Jesus, para também, como sacerdotes do Rei, ser fiéis ao nosso chamado de anunciar suas virtudes para todos no mundo. Obrigado por este momento especial, Senhor. É um presente da Tua graça, estamos juntos para aprender neste lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém.